Olá, vamos dar continuidade à segunda parte da mensagem para domingo à noite, mensagem para a Igreja Batista Filadélfia, uma igreja reformada. Falando sobre o tema Tomando Café com Jesus, dando ênfase à doutrina da perseverança dos santos, usando como exemplo a vida de Pedro. No Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 33, é uma das partes que eu acho fantástica. Lucas 9, 33 fala da transfiguração. Vamos ver aqui. Foi quando Cristo se transfigurou para os seus discípulos e se encontrou com Moisés, que representava a lei, e com Elias, que representava os profetas. Lucas 9, 33. Vamos ver aqui. Lucas 9, 33. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, ou 3 casas, ou 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e o outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. A viagem de Pedro. O que se passou pela cabeça de Pedro naquele momento? Veio Moisés para a terra, veio Elias para a terra, vamos deixar eles na terra. Vou fazer uma cabana para cada um deles e está tudo bem. É um homem 100% alma. Tá? Mais uma situação que eu acho, que eu penso, me olhando como falho, como miserável, como fraco, né? Muitas vezes me considerando um Pedro, é para aquela situação em que ele confessa Jesus em Mateus capítulo 16, 23. Ao mesmo tempo que ele diz que tu és o Cristo, Filho de Deus, minutos depois, quando Cristo começou a falar para os seus discípulos que ele veio para ser morto, iria ser crucificado, ele disse: não, de maneira nenhuma vão te fazer isso, de maneira nenhuma nós permitiremos, isso não vai acontecer contigo. E Cristo, no mesmo momento que diz que foi Deus quem te revelou, não foi carne e sangue que te revelou quando tu confessaste acerca de mim, de quem eu era, agora tu deste ouvido para o diabo, agora tu deste ouvido para Satanás, e disse para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro, um homem 100% alma, mas que foi escolhido por Deus, que foi eleito por Deus, por isso perseverou. O terceiro assunto é justamente isso. O homem que persevera, o homem que persevera, o homem que continua, o homem que vai, mesmo que às vezes fraqueje, mesmo que às vezes caia, mesmo que às vezes se desvie, nunca sai a marca da promessa, e em determinado momento volta, em determinado momento Deus sustenta, em determinado momento Deus segura, Deus levanta. João capítulo 21, 17, que nós lemos, João 21, 17, Pedro, depois de ouvir Cristo falar 3 vezes, na terceira vez: tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Tu me negou uma vez. Tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sabe que eu te amo, Senhor? Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu realmente me amas? Eu acredito que naquele momento deu um desespero em Pedro, porque Pedro percebeu: 3 vezes eu neguei, 3 vezes ele me pergunta. Tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Voltando para versículo 18 de São João, capítulo 21. Olha só. Olha o que Cristo está dizendo para Pedro. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá
e te conduzirá para onde tu não queres ir. Te conduzirá para onde tu não queres ir. Jesus isso falou significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou para João, como eu já falei antes, segue-me. Pedro morreu aproximadamente no ano 67, ele morreu em Roma, crucificado, segundo a história, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque não se achou capaz de morrer da mesma forma, não se achou digno de morrer da mesma forma que o seu mestre morreu. João perseverou. Quando Cristo falou isso aqui para Pedro, era mais ou menos lá pelo ano 35. Pedro morreu mais ou menos pelo ano 66, mais de 30 anos depois, 67. Pedro já velho. Segundo a história também, ele tinha que ser carregado por um menino, por um servo, porque sua visão ele já estava cego, já era carregado pela mão. E ele perseverou, ele foi até o fim. Crucificado de cabeça para baixo. Um homem que tomou café com Jesus Cristo. Um homem que teve comunhão com Jesus Cristo. São Paulo escreve na segunda carta ao seu discípulo amado, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 18, o seguinte. Deixa eu achar aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, 18. Olha só. Assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Paulo também já estava prestes a morrer. Ele mesmo já tinha dito nesse mesmo capítulo que já tinha sido oferecido como ovelha para libação. Estava prestes a morrer. Ele morreu também na mesma época de Pedro, talvez um pouco mais tarde, também por perseguição do imperador Nero, perseguição ferrenha aos cristãos, mas o que enfatiza aqui é que o Senhor livrará de toda obra maligna e conduzirá salvo para o seu reino celestial. O servo do Senhor persevera, vai até o final. Vai até o final. E Pedro também, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, pouco antes de sua morte, pouco antes mesmo, talvez 1 ano, 2 anos antes de sua morte, 1 Pedro 1, 4, escreve o seguinte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Olha o que Pedro diz a partir do versículo 20, versículo 3 desse capítulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Como é que nós podemos concluir essa mensagem? Nós podemos concluir essa mensagem da seguinte maneira. Portanto, mesmo sendo um Pedro da vida, mesmo sendo alguém
sanguíneo como Pedro. Se você for escolhido por Deus, Deus vai sustentar a tua vida. Mesmo sendo uma pessoa que muitas e muitas vezes apresenta 100% de alma, 100% almático, Deus vai te guiar pelo caminho. E se tu tropeçares, se tu caíres, Ele te fará levantar. Porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o Senhor que sustenta. É o Senhor quem sustenta. Portanto, a tua perseverança, a perseverança dos santos, é obra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o fim. E se um dia tu tomou café com Jesus, se um dia tu teve comunhão com Ele, com certeza um dia tu vai estar com Ele nas mansões celestiais no céu. Então, apesar de toda a situação difícil que estamos enfrentando, um momento atípico para a nossa nação e para o mundo, momento de quarentena a nível mundial, nós podemos entender que Deus tem nos sustentado, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos elegeu, porque Ele nos salvou, porque Ele nos purificou com o sangue de seu Filho. Deus tem nos sustentado e vai nos sustentar até o fim. Então, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de tu olhar para você, de repente, assim como muitas vezes eu faço, e me achar como Pedro, e me achar débil e enfraquecido, entenda, é o Senhor que está te sustentando. É o Senhor quem tem fortificado a tua vida. Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, te fortifique, te anime, te guarde. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para a tua igreja. Olha para os teus filhos e filhas que estão ouvindo essa mensagem como sermão de domingo à noite para a igreja. Fortifica a vida deles, fortifica a vida delas, Pai. Vai ao encontro de cada uma de suas necessidades, Pai. Acrescenta fé, acrescenta ânimo, Pai. Não faz com que nenhum deles ou delas perca a esperança, não permita com que percam a esperança, Senhor. Mas sustenta, como diz tua palavra, Pai. E firma cada vez mais o caminho dos teus filhos e filhas, Pai. Pai, nós somos pó e cinza, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas nós dependemos unicamente de Ti, Pai. Sustenta a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Tenham uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.